Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 19 de outubro de 2023, 20 horas e 35 minutos. Eu ontem não pude vir fazer a live, não estava bem, não conseguia nem pensar direito. Mas hoje Deus me deu a graça de, pelo menos, estar pensando. E... Boa noite, Suzana. Então, pelo menos pensando, a gente já consegue fazer alguma coisa, né? Mas quando a gente não consegue pensar, fica difícil. Eu tô numa crise estomacal e essa crise estomacal afetou a minha garganta e por isso eu tô com a voz desse jeito. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai me levantar. Em nome de Jesus eu creio. Eu não tô aqui a passeio, né? Tô aqui porque tem um propósito. Então eu creio no poder de Deus na minha vida e sei que Ele é comigo todo o tempo. Eu quero, hoje à tarde eu meditei, estava pensando, e vocês sabem que eu gosto muito dos pregadores espanhóis. Gosto muito deles. Eles têm uma visão muito maior de escatologia do final dos tempos. Dá-se paz, pessoal. Eu estou evitando falar muito para eu poder conseguir chegar na live até o final. E eu tô tomando, Carolina, tô tomando própolis, tô tomando sim. Mas vamos lá, deixa eu prosseguir aqui, que se eu for, já dei boa noite para todo mundo aí, que todo mundo seja bem-vindo, tá? E eu gosto muito dos pregadores hispanos. E há muito tempo eu sigo eles e eu gosto muito de ouvir o que eles falam. E hoje eu estava ouvindo o que o pastor, é um pastor da Espanha mesmo. Se vocês conseguirem ouvir o espanhol, se vocês conseguem ouvir o espanhol do Javier Palacios, com certeza, acredito que vocês vão conseguir entender o espanhol do pastor Miguel Dias, porque o espanhol dele é mais carregado. Ele é da Espanha mesmo, então tem um chiado no espanhol dele, que não tem no Javier Palacios. Mas aí vocês me falam que eu passo o link do canal dele, tá? O canal dele é TV Solidariedade. Não, TV Solidária. TV Solidária. E com tudo que eu ouvi, com tudo que ele falou nesse vídeo que eu ouvi dele, ele falou sobre onde nós estamos na profecia bíblica, né? Em que lugar nós estamos. E eu escutei 2 vezes. E eu anotei, deixei tudo anotado aqui, para comentar com vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu escuto várias vertentes, porque a profecia, você só pode bater o martelo quando ela se cumpre. Aí você bate o martelo. Mas enquanto ela não se cumpre, paz, Vânia, enquanto ela não se cumpre, nós temos que ouvir, porque todas elas têm um fundo de razão. Entenderam? Quando você escuta o pré-tribulacionismo, você vai ver que tem versículos que dão a entender o pré-tribulacionismo. Quando você escuta o meso, você vai ver que tem versículos que dá para o meso-tribulacionismo. Quando você escuta o pós, também tem versículos que dão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que escutar tudo e nos preparar para tudo, entendeu? Nos preparar para o antes, né, para o pré-tribulacionismo, nos preparar para o meso e nos preparar para o pós. Porque ninguém tem a certeza exata. Ninguém. Porque nós temos versículos que dão vazão para um, outro dá para outro, outro dá para outro. Agora, tem um detalhe já que está acontecendo. Do pré, a gente já fica meio assim, porque nós estamos vendo o anticristo chegando aí, e o pré está aqui ainda. Então, quer dizer, acredito que o pré caiu por terra.
Boa noite, a Marta e a Simone. Acredito que o pé... Boa noite, Sueli. Que o pré caiu por terra. Mas o meso e o pós ainda não. Então, tem irmãos que são categóricos, né? Eu acredito exatamente para vigiarmos, estarmos preparados para qualquer momento, para o antes, para o meio e para o depois. Eu, na minha visão, creio que nós vamos ser livrados da ira. Como nós seremos livrados da ira? Eu creio que nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Nós não vamos para o céu encontrar com Cristo. Nós vamos encontrar com Ele nos ares. Porque a ira vai ser muito pequena os dias da ira. Vocês estão achando que vai ser um ano de ira? Não. Vão ser dias contados. Em torno de 70 dias no máximo a ira de Deus. Você acha que a terra resiste à ira de Deus totalmente? Não resiste. Entenderam? Então, a ira de Deus será em média de 70 dias. Então, você veja bem, esse povo todo encontrar com Cristo nos ares, é possível que isso aconteça. Agora, podemos ser guardados no deserto, como fala em Apocalipse 12, a igreja vai ser levada para o deserto, o remanescente, né, da mulher, que ele faz guerra ao remanescente da mulher, podemos sim. Então, mais uma coisa, tenho certeza, nós não vamos passar pela ira, você pode ter certeza disso. A tribulação e a grande, a tribulação nós já estamos. A grande, nós já estamos abrindo as portas dela. Se você não entendeu isso ainda, é bom começar a entender, entendeu? Mas eu quero ler para vocês aqui sobre Daniel 5, tá? Daniel 5, sobre a festa de Belsazar. Eu quero chegar num ponto aqui com vocês, presta bastante atenção. O rei Belsazar, irmã Ruth, os que tinham que ser despertados já acabou, estamos nos últimos, porque o tempo dos judeus já está se abrindo. O tempo da graça para os gentios está se fechando, isso aí não tem dúvida, não tenho dúvida disso. Poucos serão salvos daqui para frente. O tempo dos gentios é o que eu vou comentar também aqui com vocês. Eu vou comentar aqui, porque esse pastor que eu escuto, fazia tempo que eu não escutava. Aí hoje a página dele apareceu para mim. E aí eu fui ouvir o que ele estava falando desses últimos dias. E ele traz, porque ele é um estudioso das profecias. Ele já é um senhor bem de idade. Ele deve ter idade da Javier Palacios. Eu estou com 60, eles devem estar com 75 por aí. E ele fala sobre isso. Eu vou passar isso para vocês. Aguardem aí que eu vou passar. Eu só quero ler a palavra aqui para eu poder concatenar as ideias, para a gente poder avançar naquilo que a gente está vendo e naquilo que ele falou hoje, que eu vou passar para vocês, tá bom? Passei a tarde hoje pensando, meditando para trazer aqui, né? Porque já que eu estou conseguindo hoje pensar, então eu não posso deixar de vir falar a palavra de Deus. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Marta, exatamente. Nós já estamos naquela parte que diz assim, quem ainda tem ouvidos, ouça. Os ouvidos já estão ficando endurecidos. Já não tem mais muito tempo. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Não estou conseguindo falar muito alto, não, porque se eu vou falar muito alto, a minha garganta explode aqui. Diz assim, o rei Belsazar, eu tô aqui, ó, meu copinho d'água aqui, ó. O rei Belsazar deu um banquete a seus altos dignatários, que era um número de 1000 dignatários. E diante desses 1000, pôs-se a beber vinho. Sob o influxo do vinho, Belsazar ordenou que lhe trouxessem as taças de ouro e prata, que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, para nelas beberem o rei, seus dignatários, suas concubinas e suas cantoras.
Estão entendendo? Quer dizer, ele estava, em palavras do século XXI, ele estava num bacanal. Trouxeram depois as taças de ouro e prata, arrebatadas ao santuário do templo de Deus em Jerusalém. E nelas beberam o rei e seus dignatários, suas concubinas e cantoras. Eles bebiam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceram dedos de uma mão humana que se puseram a escrever. Então vamos ver até aqui. Esse homem, Belsazar, na verdade ele era neto de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido, tá? Filho de Nabucodonosor. Ele não era rei, mas ele estava regendo a Babilônia nesse período. E ele monta um bacanal. Monta um bacanal. E nesse bacanal, você imagina que jeito, você sabe o que é um bacanal daquele tempo? Eles tinham camas e mais camas. Era ali sexo explícito. Andavam, todo mundo era de todo mundo. Sabe aquela música daquele pessoal os tribalistas? Eu sei dessa música por causa dos meus meninos que eram adolescentes, né? E um dia em casa eu comecei a ouvir. E dizia assim, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Lembra disso? Acho que é a Marisa Monte que cantava, né? Não sei, não me lembro agora, já faz tempo, essa música é antiga. Quando eu ouvi aquela música, eu falei, gente, a molecada vai começar agora a ser um de todo mundo e todo mundo é meu também. A coisa vai ficar feia. Isso já tem mais de 20 anos. E quando eu lembro daquela música, eu lembro do bacanal de Belsazar. E aqui estava isso. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E ainda adorando aos deuses. E ele foi fazer uma abominação. Com a cara cheia, porque essas festas, irmãos, elas eram de meses. Não eram festas que você ia de noite e saía. Os tribalistas, obrigada, Aline. Não é que você saía de manhã da festa, não. Você emendava. Você comia, botava o dedo na garganta, vomitava e voltava a comer de novo. Era isso. Comida compulsiva. Não, eles não comiam para se alimentar. Eles comiam para satisfazer a sua volúpia. Exatamente. Lembra de Suera? Suera é uma festa de 180 dias. A pobre da Vasti pagou, né? Pagou a festa. E é o que estava acontecendo aqui. A gula, exatamente a gula. E eles estavam ali e trouxeram os vasos da casa de Deus para o bacanal. De repente, olha isso, ó, eles bebiam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceram dedos de mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário. Imagina as lâmpadas na parede, né? Aquelas, como é que falam? Arandelas, né? Devia ser coisas maravilhosas com as luzes. E de repente, por trás luzes, começa a aparecer uma mão. Olha o que ele viu, ó. De repente, apareceram dedos de uma mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário, sobre o estuque da parede do palácio real. O rei viu a palma da mão que escrevia. Então o rei mudou de cor. Seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus membros se relaxaram. E seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. E logo, aos gritos, mandou chamar os adivinhos. Olha só. Os caldeus
e os astrólogos. E disse o rei aos sábios da Babilônia: aquele que souber ler essa inscrição e dela me der a interpretação, será revestido de púrpura, receberá um colar de ouro e ao redor do pescoço ocupará o terceiro lugar no governo do meu reino. Então acorreram todos os sábios do rei, mas não conseguiram sequer ler a inscrição, nem muito menos dar a conhecer a sua interpretação ante o rei. O rei Belsazar ficou ainda mais perturbado. Mudou de cor e seus designatários ficaram consternados. Shalom, Aline. A rainha, ao ouvir as palavras do rei e de seus dignatários, entrou na sala do banquete e, tomando a palavra, disse: ó rei, vive para sempre. Que teus pensamentos não se perturbem e não se mude a tua cor. Irmãos, para uma pessoa mudar de cor, ela precisa estar num grau de pânico tremendo, senão não muda. Ele tinha mudado a cor dele. Há um homem no teu reino, no qual habita o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, nele encontrou-se luz, inteligência e sabedoria igual à sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, que era no caso avô, nomeou o chefe dos magos, dos adivinhos, dos caldeus e dos astrólogos. Portanto, uma vez que nesse Daniel, que o rei cognominou Belsazar, constatou-se um espírito extraordinário, conhecimento, inteligência e arte de interpretar sonhos, de resolver enigmas e de fazer os nós e desfazer os nós. Manda comparecer Daniel e ele te dará a conhecer a interpretação. Essa mulher sabia o Deus de Daniel. Ela sabia. Será que foi salva? Quem sabe, né? Assim foi Daniel introduzindo a presença do rei. E disse o rei a Daniel: és tu, Daniel, um dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer que o Espírito dos deuses habita em ti, e que em ti se encontra luz, inteligência e sabedoria extraordinária. Já foram introduzidos à minha presença os sábios e adivinhos, para ler essa inscrição e me dar a conhecer a sua interpretação. Mas eles são incapazes de me oferecer o significado da coisa. Ouvi, porém, dizer que tu és capaz de dar interpretações e de desfazer os nós. Se, pois, és capaz de ler esta inscrição e de me propor a sua interpretação, serás revestido de púrpura e trarás um colar. Lembra que púrpura faz parte das cores da meretriz. Estão lembrados disso? Púrpura faz parte das cores da meretriz. E trarás um colar de ouro no pescoço e ocuparás o terceiro lugar no governo do meu reino. Daniel tomou a palavra e falou diante do rei. Só um minutinho, gente. Fiquem para ti os teus presentes e oferece a outro os teus dons. Quanto a mim, lerei essa inscrição para o rei e dar-lhe-ei a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu o reino, a grandeza, a majestade e a glória a Nabucodonosor, teu pai. Por essa grandeza que Deus lhe dera, tremiam de medo diante dele todos os povos, nações e línguas. E ele tirava a vida a quem queria e deixava viver a quem queria. O poder de Nabucodonosor. A quem queria exaltar, a quem queria humilhava. Mas, quando seu coração se exaltou,
e seu espírito se endureceu até a arrogância. Ele foi deposto do seu trono real e arrebataram-lhe a glória. Fui expulso do convívio humano e seu coração tornou-se igual a dos animais, passando a conviver com os asnos. Ele se alimentou de erva como os bois, e seu corpo foi banhado do orvalho do céu, até ele reconhecer que o Deus Altíssimo é quem tem o domínio do reino dos homens, no qual ele estabeleceu a quem lhe apraz. Mas tu, Belsazar, seu filho, não humilhaste o teu coração, embora tenha sido ciente de tudo isso. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Presta atenção. Márcia, eu poderia até fazer isso, mas se eu fizer isso, eu não consigo concatenar as ideias depois, entendeu? Eu preciso estar falando para eu poder meu raciocínio ativar, senão eu não consigo. Aqui, mas tu, Belsazar, seu filho, não humilhaste o teu coração, embora tenha sido ciente de tudo isso. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Tu mandaste buscar as taças do seu templo, e tu, teus dignatários, tuas concubinas e tuas cantoras, nelas bebeste vinho, e entoaste louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, os quais não veem, não compreendem, mas o Deus que detém teu respiro de suas mãos, e de quem dependem todos os teus caminhos, tu não o glorificaste. Presta atenção, marca essas palavras, é o que nós vamos comentar. Por isso, foi por ele enviada a extremidade dessa mão, e traçada pela inscrição. A inscrição assim traçada é a seguinte, presta atenção. Mene, mene, tekel, parsim. Essa é a interpretação da coisa. Mene, Deus mediu teu reino e lhe deu fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar ordenou que revestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem ao pescoço uma corrente de ouro e proclamassem que ele ocuparia o 3º lugar no governo do seu reino. Nessa noite, presta atenção, o rei Belsazar foi assassinado. Onde? O que tudo isso quer dizer? Presta bastante atenção. Só um minutinho. Conforme eu falo, me dá enjoo no estômago. Desculpa, irmãos, desculpa aí. Mas vamos lá. O que isso quer dizer? Israel. Israel. Nação eleita de Deus. Eu não estou falando do Israel sionista. Eu estou falando do Israel de Deus. Daqueles que estão lá dentro, que são o legítimo Israel do Pai. Não é o Israel sionista. Presta atenção. O Israel de Deus, mais uma vez, se corrompe. Corrompeu a sua dignidade com as nações. Esqueceram do Senhor. Esqueceram que Deus os livrou de uma guerra, do extermínio. É certo que o povo de Deus jamais será exterminado. Mas esqueceram que as vitórias que eles tiveram na guerra de Yom Kippur, na guerra dos 6 dias, não foram vitórias porque o exército dele era grande, porque o exército dele era poderoso, não, foram vitórias que Deus deu. Se eles estão hoje na terra onde estão, apesar de ser dos sionistas, mas foi Deus que permitiu. E eles
Esqueceram. E bem no último dia da festa de Yom Kippur, eles estavam numa orgia. Uma orgia onde homens, principalmente um brasileiro, levou para dentro de Israel. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, foi tudo programado. Não interessa se foi programado ou não. Eles estavam lá. Eles se deixaram levar pelos deuses da Babilônia outra vez. Eles se deixaram levar pela Babilônia de Nabucodonosor lá atrás. E agora de novo aqui. E o Senhor colocou o quê? Espíritos de jumento. Homens com espírito de jumento para vir sobre eles. Colocou sobre eles a espada. Colocou sobre eles as atrocidades que se fazia lá atrás, arrancando bebês da barriga das mães. Irmãos, é só a gente ler. Ler a palavra. Foi tudo igual. E por que Deus permitiu? Porque Israel pertence ao Senhor Jesus. É como nós vamos nos desviando das coisas de Deus, nós vamos nos apartando da palavra do Pai. Eu falo da minha vida. Eu cheguei num patamar da minha vida que eu fui para uma igreja que não aceitava os dons espirituais, eles aceitavam a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia somente na letra, e eu fui esquecendo. Eu achei que o mundo fosse diferente, eu achei que aqui era uma história e que eu não dependia de Deus mais. E foi quando Satanás entrou na minha casa e eu não percebi, porque eu fui me deixando levar pela aquilo que eu fazia. Eu era uma diretora de música da Central de Maringá. Eu era conferencista da Norte Paranaense. Eu ia daqui no Rio Grande do Sul dando palestras de música. Eu era regente de um coral. Eu era. E eu me sentia a maior. E eu não vi que eu deixei Satanás entrar na minha casa. E o que aconteceu? O meu tapete foi puxado. Sabe por que o tapete foi puxado? Porque Deus tinha um propósito na minha vida e Ele não podia deixar eu me perder. Você está entendendo? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso não acontece só comigo. Isso acontece com todos aqueles que são chamados por Deus. O Senhor põe, se preciso for, Ele põe uma corda no teu pescoço para te puxar para o caminho de volta. Você está entendendo? Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo o Senhor por isso. E o que está acontecendo com Israel é exatamente isso. A Babilônia ressurgiu dentro do povo de Israel. A maior festa gay do mundo, a maior festa colorida do mundo, está lá, nas ruas de Tel Aviv. As primeiras trocas de operações para fazer um homem virar mulher e uma mulher virar homem foram em Israel feitas. O maior núcleo de inteligência artificial do mundo está em Israel. Sabe fazendo o quê? Chamando pessoas com RH negativo, porque elas têm capacidade de incorporar rapidamente demônios, rapidamente espíritos malignos para desenvolver a inteligência artificial, que é o Deus das fortalezas, é o Deus do anticristo. Tá entendendo? A tecnologia é o Deus do anticristo, é o Deus que fala em Daniel, que ele não vai adorar Deus nenhum que os seus pais adoraram, mas vai adorar o Deus das fortalezas.
Esse é o país que cedia tudo isso. Ele é o número 1. Isso. Se você está achando que eu estou brincando, procura, pesquisa. E você vai ver o que eu estou dizendo. O que é que Deus está fazendo? Deus deixou que jumentos entrassem e ainda, sabe com o quê? Que eu vi hoje de tarde? Com uma droga que eles tomam em nome de Alá. Que os fazem ficar mais perversos ainda. Os fazem perder o tino humano e fazem com que eles sejam piores. Exatamente, tá também as cápsulas, é exatamente isso. RH negativo, você quer saber o que, Josi? As pessoas que têm RH negativo, elas têm um poder, elas têm uma facilidade de incorporar espíritos malignos, tá? As pessoas que têm RH negativo, elas têm visão aberta, tá? Eu não sei o que acontece, mas acontece, isso acontece. Exatamente, foram achadas várias drogas nos bolsos deles para piorar a situação. O que está acontecendo é que Deus está sacudindo Israel. Por quê? Porque o nosso tempo de gentios já acabou. Se não acabou, falta um pouquinho para acabar. Muito pouquinho para acabar. E nós temos que estar firmes, meus irmãos. Firmes, porque Jesus está voltando. A tal da vidente, né? De vez em quando aparece ela para mim nos... Todos que têm RH negativo têm facilidade. Tem facilidade para isso aí. Você vai dizer, e quem é crente, irmã Ruth? Quem é crente se apega com o Senhor. Se apega com Jesus, simples assim. Não é que o RH vai te levar para o inferno, não. Tem uma facilidade. E eles buscam essa gente para poder incorporar. Então, meus irmãos, nós estamos vendo Israel ser sacudido como a figueira. Exatamente, Deus está tratando com Israel. Muitos eu já estou sabendo que estão se convertendo. E muitos estão se convertendo a Jesus. Eu não sei se vocês viram, há dias atrás, umas japonesas com megafone em Israel. O Marcos Paulo Góes. Marcos Paulo Góes ele prega, ele e a esposa dele pregam lá. Eles são cuspidos, eles cospem na cara dele. Olha o que aconteceu. Vocês sabem quem é que está alimentando as tropas de Israel? Vocês sabem quem está alimentando as tropas de Israel? São os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos estão alimentando, eles vão todos os dias levar comida para os soldados israelenses. Vocês sabiam disso? Entendeu? Quem está ajudando lá dentro são judeus messiânicos e irmãos que vivem lá, que são missionários lá. Então, prestem atenção. Deus está sacudindo Israel. O que aconteceu já era previsto. Está acontecendo de novo o que aconteceu na Babilônia. Está acontecendo de novo o que aconteceu na segunda G. Entenderam? O que aconteceu na Inquisição, que vocês não podem esquecer da Inquisição. Vocês acham que a maioria do povo que está aqui é descendente de judeu. Olha, todo nome que é de planta, sobrenome de planta, é descendente de judeu. Todo nome descendente de planta, que tem nome Oliveira, Carvalho, como é que fala? Lima, é tudo descendente de judeu. Eles precisaram se converter ao catolicismo para poderem vir para cá e sobreviver. O Nordeste praticamente é todo judeu. Entenderam? Todos são judeus, exatamente planta, animal, árvore. O nome às vezes é de comida, de alimento.
Então, meus irmãos, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Irmã Ruth, o meu delgado coze. É delgado? Delgado quer dizer magro, né? Delgado quer dizer magro. Delgado é em espanhol. Você é delgada, você é magra. Né? Judaico, nome judaico. Entenderam? E é Buenos Aires, exatamente. A Argentina é um dos maiores redutos judaicos do mundo, depois de Jerusalém. Que nem nós temos que orar pela paz de Jerusalém, é um mandamento. Eu não estou falando de governo de lá. Não estou falando de governo de lá. Eu estou falando do povo de Israel legítimo. Do povo de Israel com sangue nas veias. Deus está sacudindo a figueira. Porque o nosso tempo, eles queriam, é verdade, eu vi esse documento aí. Eles queriam, aliás, sangue judeu na veia. Presta atenção. Irmãos, nós temos, porque o nosso tempo, agora que eu lembrei, o nosso tempo está acabando. Se já não acabou. Agora eu quero passar uns dados aqui para vocês do que o pastor Miguel Dias falou hoje. Ele disse o seguinte, presta atenção. 1996, pela conta dele, ele é um estudioso, pra vocês terem ideia, ele estuda o Alcorão. Ele estuda o Alcorão para poder, espera só um pouquinho, gente, para poder aguentar, eu tenho que passar isso aqui, senão não dá muita aflição. É um creme de cânfora que eu passo para poder respirar. Prestem atenção. Ele estuda o Alcorão, porque as profecias do Alcorão quanto ao fim dos tempos é muito parecida com as da Bíblia. Muito parecida. Então, preste atenção. Anotem o que ele disse. Eu não estou aqui afirmando que está tudo certo, mas são as visões que ele tem, a visão que ele tem. Ele já é um senhor, já de quase, ele deve ter uns 76 anos, por aí. Ele deve ser da mesma idade do Javier Palacios. Mas anotem, porque eu anotei tudo aqui. É interessante para depois vocês pensarem, vocês raciocinarem. Porque ele é um estudioso da Bíblia e do Alcorão. Presta atenção. Ele colocou assim, anotem aí, 1996, se comemorou o nascimento de Cristo, 2000 anos do nascimento de Cristo. Porque você tem que colocar, porque a data que eles colocaram no calendário novo, o calendário gregoriano, ele foi 4 anos depois do nascimento de Cristo. Então, em 1996, pela conta dele, se fechou os 2000 anos. Para confirmar isso daqui, eu lembrei de Oséias 6. Vamos lá em Oséias 6? Vamos lá? Oséias 6. Irmãos, o que eu estou passando para vocês, eu não estou batendo martelo, eu quero que vocês entendam. Eu estou trazendo um conhecimento, uma visão de um pastor que estuda a vida inteira e ele estuda sobre Alcorão e a Bíblia, tá? Deixa eu achar aqui Oséias 6. Olha o que diz em Oséias 6, 1 e 2, ó. Presta atenção. Eu já falei isso aqui numa live, mas eu vou ler de novo. Diz assim, ó. Vinde, retornemos a Yahvé, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver. Depois de 2 dias, olha o que ele diz aqui, ó. 1996. Se comemorou 2000 anos do nascimento de Cristo.
no terceiro dia nos levantará. Na visão do pastor Miguel Dias, nós já estamos entrando no terceiro dia, no terceiro milênio. Olha aqui o que diz em Oséias. Depois de 2 dias nos fará reviver, e no terceiro dia nos levantará. O levantar de Israel não é agora aqui, não, vai ser no milênio, onde Jesus vai reinar. E será um novo, não será um novo céu, mas a terra vai ser renovada. E nós viveremos em sua presença. Na presença de quem? De Deus. Jesus é Deus. Vocês estão entendendo? Então, bate aqui a fala do pastor. Olha aqui, ó. 1993 se comemora o nascimento de Cristo. Porque 4 anos, Jesus nasceu 4 anos antes do início do calendário gregoriano. Começamos o 7º dia, quer dizer, o 7º milênio. É o movimento de descanso do que Deus criou. Deus também está terminando a sua obra. Sua obra de quê? Como foi? Como foi? Lá no Éden, que Deus terminou a obra dele e descansou, o Senhor também está terminando a obra de salvação. Nós já estamos no término da obra de salvação, por isso que eu estou te dizendo, não saia da presença do Senhor, não se desvia para a direita nem para a esquerda, porque o momento para o gentio já está acabando. Se já não acabou, nós não temos ainda certeza, mas as coisas estão ficando diferentes. Os homens estão ficando piores do que eram. Tudo indica que os ouvidos estão sendo endurecidos. Estão entendendo? Tudo indica que os ouvidos estão sendo endurecidos. Então ele diz o seguinte, presta atenção. Deus, lá em Apocalipse, diz que teve meia hora de silêncio no céu. E ele fez a conta. Ele fez uma conta. 1 hora de silêncio, 1 hora para Deus é em torno de 41 anos. 41 anos. Meia hora vai dar 20 anos e alguma coisinha. Presta atenção no que eu vou falar. Somando esses 21 anos com 1996, sabe que ano que vai dar? Ano de 2016. Eu tô falando, tô trazendo uma visão. Eu não tô batendo martelo. Tô trazendo uma visão que ele tem. 2016 faz o quê? 7 anos atrás? Pois é. Ele diz o seguinte, que na época da volta de Jesus, ele vai nos avisar o dia que ele vai vir. Sabe, ele coloca aqui as passagens. Diz assim, que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus filhos os profetas. Nós vamos saber a semana, o dia, no tempo certo. Entendeu? As virgens foram avisadas. 5 estavam preparadas. Saíram ao encontro do noivo. Estamos na preparação para o final. Nós estamos na preparação para o final. A largada já foi dada. E nós somos agora, sempre fomos, mas agora está pior. Somos embaixadores e temos que anunciar o reino. Os muçulmanos estão anunciando a vinda do Mahdi, você sabia? Do Mahdi. Os Illuminatis também estão anunciando o seu governante. Olha os shows. Olha os shows. Os shows estão, irmãos, escancarado. Adoração
ao Deus das fortalezas. Os muçulmanos estão anunciando que o Mahdi está na Inglaterra. Os muçulmanos estão anunciando que o Mahdi, que é o anticristo deles, está já na Inglaterra pronto para tomar o governo. Mas antes de tudo isso, né, nós já estamos na grande tribulação. Aliás, nós estamos na tribulação. E nós estamos entrando na terceira G mundial, que trará a grande tribulação. O avivamento final virá sobre a igreja invisível de Jesus Cristo, a igreja que vai herdar a vida eterna. Por que vem esse avivamento? Para nós sermos cheios do poder do Espírito Santo. Como foi lá no Pentecostes. Jesus disse: não sai de Jerusalém antes que do alto não venha o poder de Deus. Nós, os crentes que estão aguardando Cristo voltar, vamos ser cheios do Espírito Santo de Cristo. Não é para todos. É para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Sabe para quê? Para nós termos poder de suportar o que vai vir. É tempo de buscar o primeiro amor. Israel está sendo quebrantado. Israel está sendo chamado ao arrependimento. Deus está enviando caçadores a Israel para que eles se voltem ao Senhor. Escuta isso. Deus está enviando caçadores para Israel. Como Nimrod. Nimrod era um caçador. Para se voltarem ao Senhor. Israel, ele gosta das bênçãos, mas não tem compromisso com o Criador. Israel quer as bênçãos, como as igrejas aí. Como esse Israel que está aqui perdido, esse Israel enxertado na oliveira, a mesma coisa. Eles querem bênção, mas eles não querem compromisso com o Criador. Olha o que ele colocou aqui. Nesse dia do ataque, houve uma festa babilônica, dia da celebração do orgulho colorido. O povo de Israel está aliançado com Babilônia. Israel é o maior exército de tecnologia que há no mundo. Eles se orgulham por isso. Eles não ganham as guerras pelo Senhor. O que acontece em Meca? Levantar no templo abraâmico, o Crislã. O anticristo vem na mesma medida que veio Nimrod. Deus está quebrantando a todos. A igreja, Israel e a terra toda está sendo quebrantada. É a última oportunidade de conversão. Satanás vai governar no corpo do anticristo. Vai ser o último reinado, o único e último reinado total dele. O quartel-general de Satanás hoje é a ONU, em Nova York. O primeiro principado no mundo de Satanás, primeiro principado no mundo de Satanás, na Babilônia.
Onde fica a Babilônia? No Iraque. Onde fica o Iraque? Nas terras que Nimrod, onde tem Nínive, onde tem as terras que Nimrod era ditador. O segundo principado de Satanás foi na Turquia, em Pérgamo. O terceiro principado de Satanás é em Nova York hoje, na sede da ONU. E o quarto principado de Satanás vai ser em Jerusalém. Por quê? Porque ele tem olhos na Cidade Santa. Ele, Satanás, o anticristo, governando em Jerusalém, só respeitará o Deus das fortalezas, que é quem? Tecnologia. Na visão desse pastor, não na minha, eu acho que não, mas ele tem a visão que ele vai construir o templo de Jerusalém. Então nós temos que aguardar para ver se realmente vai. Eu acho que não, mas ele diz que sim. Vocês sabem aonde está a menorá verdadeira do templo de Israel? Vocês sabem onde que ela está? Ela tá inteira ainda, sabia? A menorá original do templo de Jerusalém foi tirada, foi levada por Tito. Ela se encontra no Vaticano. E o anticristo vai trazer essa menorá de volta. Essa menorá está no Vaticano. A menorá verdadeira está no Vaticano e ela vai ser trazida de volta pelo anticristo. O anticristo, segundo o pastor, que eu também acho que é isso, ele é nascido na Síria, mas é um judeu por parte de mãe. E ele vai governar. Agora, pasme o que ele falou aqui. Barro e ferro. E se você observar, as casas que lá são feitas, as casas que são feitas nas terras do Islã, são todas feitas de barro. Então ele diz que o barro simboliza Islã e o ferro simboliza Roma. E não é à toa que o Islã foi formado pela Igreja Católica, pelos jesuítas. Entenderam? Olha isso. Presta atenção. Duas religiões se unem. Islã e Roma se unem para trazer o anticristo. A visão dele, né? E eu creio que seja ferro e barro também, tecnologia e ser humano, né? Ele se levantará no meio de muitas mortes. Ele vai se levantar no meio de muitas mortes. Ele vai ser um colorido. Ele não tem amor pelas mulheres. E não terá amor das mulheres. A última Babilônia, ela fica, acho que é Dubai ou... não lembro o nome do lugar lá, mas é onde está o templo abraâmico, as 3 religiões. E o que eu achei muito interessante que ele colocou uma coisa que eu achei assim interessantíssima. Deus mandou pescadores para anunciar as boas novas de Jesus Cristo ao povo judeu. Como é que falam? Os discípulos eram o quê? Pescadores, homens simples. Como é que diz? Eles têm um projeto. Não, já está tudo pronto, as pedras estão lavradas, está tudo pronto para a construção do templo. E as novilhas já estão prontas, elas não podem deixar, tem que ser abatida o ano que vem. Elas não podem passar de 3 anos.
E as novilhas já foram acertadas que elas não têm o pelo branco, né? Elas só têm pelo vermelho. Então pode ser que se construa mesmo, ninguém sabe. Eu, na minha visão, acho que não, mas na dele sim. Mas vamos observar. Deus mandou pescadores para trazerem a mensagem da salvação. Eles rejeitaram. E agora Deus mandou caçadores para trazer Israel ao arrependimento. Irmãos, eu achei muito profundo isso aqui, tudo que eu anotei. Por isso eu trouxe para vocês hoje. O que eu acho de interessante eu trago. Porque não são todos que sabem ouvir o espanhol. E eu tô trazendo para vocês aquilo que me chamou muita atenção. Tá? Então eu quero dizer para vocês, mediante a tudo isso aqui que eu li, a tudo isso aqui que eu falei, nós estamos no final. O povo gentil que somos nós não temos mais tempo. Nós já estamos nas últimas horas de trabalho. Nós precisamos colocar as nossas vidas em ordem. Busquem ao Senhor. Invoca Ele. Porque a porta da graça está para ser fechada. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, quantos dias nós temos. Eu não digo anos, não, é dias. E isso está se voltando para o povo de Israel. Ela vai voltar para o povo de Israel. Somos os últimos trabalhadores da seara. Vamos orar. Minha garganta está indo embora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o nome honrado de Jesus, teu filho amado, te agradeço, Senhor, por esse momento, de estar podendo falar da tua palavra, de estar podendo trazer para os meus irmãos aquilo que o Senhor tem feito, a gente compreender, aquilo que o Senhor tem mostrado. Te peço perdão pelos nossos pecados, nos guarda, nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, de pecar diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de ti em novidade de vida. Nos ajuda, Pai, a estar diante da tua presença, Senhor, buscando a tua face. Nos ajuda, Pai, eu te peço, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré. Nos ajuda a nós não perdermos a nossa coroa. Nos ajuda a nós estarmos em santidade. Nos ajuda, Senhor, a estar buscando a tua face noite e dia, para que nós possamos ser achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. Eu te agradeço, te peço a proteção sobre as nossas crianças, livra as nossas crianças do mal, livra as nossas crianças, Senhor, da serpente maligna, livra as nossas vidas do chicote da serpente. Guarda, Senhor, o teu povo. Guarda, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Não nos deixa sucumbir, Pai. Não nos deixa sucumbir. Me ajuda, segura firme na nossa mão, porque nós somos trapos de imundícia. Mas somos lavados pelo sangue do teu Filho. Olha por nós. Te agradeço por tudo. E eu te louvo. Não nos nossos merecimentos, porque nós não temos, mas o teu Filho, a quem tu mandaste para morrer por nós, ele tem todos os méritos. Todos os merecimentos estão com ele. Ajuda, Senhor, a nós ficarmos de boca fechada. Ajuda-nos a estar firmes na tua presença. É o que eu te peço, é que eu te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para toda a eternidade.
Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Desculpa aí o meu jeito, que eu não tô bem mesmo, tá? Eu tô... Graças a Deus, hoje eu tô melhor que ontem. Pelo menos deu pra eu vir aqui. Mas eu quero pedir desculpa da minha situação, de não estar podendo nem falar direito, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Fiquem firmes com Jesus. Nós temos uma vida eterna para herdar. E essa vida eterna pode escapar do vão dos nossos dedos. Essa vida eterna, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder. Então, não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua vida. Não brinca. Porque Satanás está tentando acabar com a nossa vida. Se coloca na brecha da oração. Se coloca na brecha da palavra. Blinde a tua vida com o sangue de Jesus. Tenha vida. Tenha vida que dê frutos. Tenha uma vida de propósito. Cuidado com quem você escuta. Cuidado o que você fala. Cuidado as tuas ações, tuas atitudes. É tempo de olhar para o autor e consumador da fé. Fique na graça do Senhor. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na graça do Pai. Amém.